E ó, galera, Cruzeiro vence um jogo de time que vai brigar por título, hein? Cruzeiro foi até o estádio Newton Santos, venceu o Botafogo dentro da sua casa, e eu digo, venceu o poderoso Botafogo dentro da sua casa. Porque o Botafogo é muito forte dentro do estádio Newton Santos. Ah, não é o mesmo Botafogo do ano passado, que se dane. É um Botafogo que gastou mais de 400 milhões em reforços, 450 milhões de reais em reforços, e um Cruzeiro que construiu o resultado ali no primeiro tempo. E que jogada do Caio Jorge, meu amigo. Que jogada do Caio Jorge. A arrancada do Caio Jorge no segundo gol, no gol do Matheus Pereira, ele sai praticamente da área do Cruzeiro, praticamente ele sai da área do Cruzeiro até a linha de fundo do Botafogo. É uma arrancada, ele dá o drible da vaca, arranca 3 jogadores do Botafogo em cima dele, correndo junto com ele, chega na linha de fundo, ele já tinha olhado, né, que o Matheus Pereira tinha arrancado junto com ele. Ele sabia, porque na hora que ele cruza, ele não olha. Ele não olha, ele tá tão na velocidade, mas na hora que ele começa o lance, ele dá uma olhada pro lado. Ou seja, é o típico lance do jogador inteligente. Ele arranca, chega na linha de fundo já sabendo que o Matheus Pereira estava acompanhando e dá uma baita assistência para o Matheus Pereira. E em cima disso, eu já digo a minha opinião e pergunto para você, Flávio Prado. Para mim, Caio Jorge hoje é o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro. Era o Arias e o Estevão, eram Arias e Estevão, na minha opinião. Os dois foram embora. Inclusive, o Arias já fez gol na estreia, tá? Pelo Wolverhampton. Já fez gol na estreia. Os dois saindo, eu digo, para mim, hoje, Caio Jorge é o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro, fazendo gol adoidado, é o artilheiro do Brasileirão e dando assistência. Ele não é aquele atacante egoísta que quer fazer gol, gol, gol. Cansa de dar assistência. Tá jogando muito e aí é o que eu digo. Eu acho que se ele tivesse no eixo Rio-São Paulo, ele já estaria sendo muito mais falado do que ele está sendo no Cruzeiro, Flávio. Tá jogando muito o Caio Jorge. Olha, eu acho o seguinte, o Caio Jorge, ele começou no Santos voando, depois foi bem na sequência da carreira aqui no Brasil. Lá fora não virou, e aí a gente não consegue saber exatamente o que pega, se é realmente culpa do atleta, se é culpa do ambiente, falta de adaptação, algum problema familiar de inadaptação. Mas a verdade é que ele voltou tímido e de repente ele explodiu e voltou a jogar até no nível mais elevado do que aquele que ele jogava no Santos no começo de carreira, porque ele cresceu, ele aprendeu com tudo aquilo que ele passou lá fora. Então eu entendo que, primeiro, o Caio Jorge é um jogador que pode voltar a ter oportunidade no exterior, embora quando o jogador fracasse lá é difícil ter uma condição de volta, mas pode acontecer pelo nível que ele está jogando, e naturalmente se credencia a ser o atacante brasileiro que atua no Brasil com mais possibilidade de receber uma convocação para a seleção brasileira. Realmente o Caio Jorge está jogando futebol de um nível muito alto e muito dessa performance do Cruzeiro ele deve ao Caio Jorge, porque principalmente nos jogos fora de casa, quando o Cruzeiro tem um espaço maior para atacar, o Caio Jorge tem sido decisivo, tem sido fatal. E nos jogos em casa, quando o time tem que criar, tem que achar espaços em defesas fechadas, também muitas vezes foi ele que achou esse espaço através de individualidades ou de lances rápidos, bom posicionamento. Então realmente está vivendo um momento muito especial, está em clara evolução esse jogador que ainda é muito jovem, apesar de toda essa rodagem, já foi para fora, já voltou, etc. Mas acho que o Caio Jorge está num momento muito bom da carreira dele e tende a crescer cada vez mais. Raí, e o Leonardo Jardim, hein, gente? Esse cara é um mágico. Me desculpa, tem que falar muito desse cara. Porque esse cara chegou, o Cruzeiro era uma draga. O Cruzeiro foi eliminado da Sul-Americana num grupo ridículo, tendo atuações ridículas contra adversários ridículos. O Cruzeiro não brigava por nada. Chega o Leonardo Jardim, primeiro, vaza Dudu, sai. Quer criar treta aqui, tá fora. Gabigol, aquece o banco. O Pedrinho deu autonomia para esse cara.
E ele fez esse Cruzeiro jogar uma monstruosidade, cara, porque o Cruzeiro, ele é muito organizado taticamente. E o Cruzeiro tem vencido jogos muito difíceis, Jair. O Cruzeiro venceu, por exemplo, nesse campeonato, os 4 times do Rio de Janeiro. Ele ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, ganhou do Botafogo e ganhou do Fluminense. Contra o Fluminense e o Botafogo fora de casa, né, no Rio de Janeiro, contra Vasco e contra Flamengo no Mineirão. Além de outras boas atuações que ele teve ao longo da competição. Você estava falando do Caio Jorge, e além dele, para mim é de longe o melhor atacante do Campeonato Brasileiro, o artilheiro e um dos líderes em passes para gols também. Hoje ele deu assistência para o gol do Matheus Pereira. Acho que dá para destacar também o próprio Matheus Pereira, que já tinha feito um ótimo Campeonato Brasileiro no ano passado, está muito bem de novo, também é um dos líderes em assistências. Hoje ele faz um gol e começa a jogada do primeiro, é um passe dele para o Kaique Bruno cruza e o Christian faz o gol que abre o placar para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um time com números muito bons do campeonato. Nesse momento ele está empatado com o Flamengo no número de gols marcados, cada um tem 30. Ele tem a terceira melhor defesa, com só um gol a mais do que o segundo colocado. Se não me falha a memória, é o Botafogo. O Flamengo tem a melhor defesa, o Botafogo é a segunda, se não me engano, o Botafogo, e o Cruzeiro é o terceiro. Então ele é um dos melhores ataques, uma das melhores defesas. É um time que tem uma característica de jogo muito clara, pouca posse. O Cruzeiro é um dos times que menos tem posse no campeonato, 40% em média dentro dos jogos, e muito objetivo. Poucos toques, define rápido a jogada. O lance do primeiro gol é assim, o John sai jogando errado, retoma, 3 toques, o Christian define e faz o gol. O segundo gol é um contra-ataque. Caio Jorge acelera, cruza e o Matheus Pereira faz o gol. Vários gols do Cruzeiro são marcados dessa forma ao longo desse Campeonato Brasileiro. Então, um time que tem essas características muito marcantes, uma defesa muito forte, um ataque letal, essa dupla que é uma das melhores da competição. E tem mais uma coisa que eu acho que é muito interessante nesse Cruzeiro. Porque quando a gente avalia, olha para a tabela e vê o Cruzeiro lá em cima, é meio irresistível ligar esse sucesso ao dinheiro do Pedrinho, do Pedro Lourenço, né? O Cruzeiro fez grandes investimentos, contratou grandes jogadores. Mas essa é uma meia-verdade quando a gente olha para o time titular. Dos grandes investimentos que o Cruzeiro fez para essa temporada, só o Fabrício Bruno na zaga e o Caio Jorge no ataque são titulares. O restante do time é formado por vários jogadores que já estavam aí no Cruzeiro. O William, lateral direito, já estava no ano passado. O Vidalba, dupla de zaga do Fabrício Bruno, já estava no passado. O Kaique Bruno, lateral esquerdo, é jogador da base. Lucas Romero e Lucas Silva, remanescentes da temporada passada. O Wanderson, que joga pelo lado esquerdo, não foi um grande investimento feito. Ele estava no Inter, na reserva, foi contratado. O Christian caiu com o Atlético Paranaense no ano passado e o Cruzeiro foi lá e contratou. Matheus Pereira, remanescente da temporada passada. Então não é um time que tem os resultados exatamente ligados ao grande investimento, às contratações, ao dinheiro que tem o dono do clube. E o que tudo isso quer dizer? Que o trabalho do treinador é espetacular, porque ele consegue extrair muito de um time titular que não é espetacular. Se você olhar o 11 inicial do Cruzeiro, você não fala, nossa, aqui tem 5, 6, 7 jogadores que eu traria para o meu time. Tem 5, 6, 7 jogadores que jogariam no Flamengo, no Palmeiras, que são os elencos mais poderosos do futebol brasileiro. Tudo isso, eu acho que dá mais mérito ainda para o trabalho do Leonardo Jardim, que, como eu disse, é espetacular e colocou o time na cabeça. Vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente até o fim. Você pega a dupla de volante, o Lucas Silva e o Lucas Romero, eles ganham posição, porque esse Cruzeiro foi montado para ser com o Mateuzinho e o Wallace. Exato. Todos esses jogadores mais badalados viraram banco. O Dudu veio, foi embora, o Gabigol é banco, o Wallace tá fora, o Matheus Henrique tá se recuperando agora de uma lesão, mas não tá jogando também. O que jogava no Del Valle lá, o atacante. Lautaro Dias, banco de reservas também. Veio para ser titular, né? Por que o Atlético Mineiro pegou o Dudu, hein? Cuca. É uma coisa que... Coisa esquisita, né? Porque o Cuca, ele já teve... Ele não rendeu no Cruzeiro, jogou muito pouco. No Palmeiras Cuca, também não rendeu. rendeu. Gosta dele, né? Mas... Não é coisa do Cuca. Tá nem jogando, né? E o Atlético Mineiro não falta atacante, hein? Chegou ainda o Biel. Tá jogando hoje, estreia dele como titular. É um atacante completo, velho Vamp, o Caio Jorge hoje? Porque, para mim... e se você concorda que ele é o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro, para mim hoje é disparado, tá? Eu nem coloco algum no mesmo nível ali, disputando pau a pau com o Caio Jorge hoje. Eu acho que depois que Arias e Estevão saíram do futebol brasileiro, Caio Jorge tá sobrando. O Fabi é muito novo, hein? Ele é novo, ganhou a posição no ataque do Cruzeiro, né? Vem marcando gol, vendendo assistência, que nem você falou. Né? É um dos principais atacantes, rápido,
arremata bem de fora da área. O Santos é incrível quando ele produz atacantes para os outros times, né? Você não fica para eles. Você vê que tem Caio Jorge, Gabigol, Yuri Alberto. Tudo oriundo do Santos, né? O Yuri Alberto também é do Santos. Sim, também. Neymar, quer dizer assim, bota o Cruzeiro em outro patamar, né? Você vê que eu estava vendo a escalação, não vi o jogo. Eu não vi o jogo, que estava no mesmo horário do jogo do Corinthians, eu estava trabalhando. Eu vi a escalação, você vê que o Gabigol nem entrou no jogo, né? O Mateuzinho também, que joga muito, está recuperando. Quer dizer, o Cruzeiro vai se acertando. Precisa fazer com que o Wallace volte a jogar bem também, que é um jogador importante. É um plantel que vem sendo seguro. A gente, o Botafogo hoje jogou, estava vendo a escalação, com uma força máxima, né? Tem jogo também no meio de semana contra os dois, né? Bragantino. E o Cruzeiro pega o CRB, né? Que empatou 0x0 ainda. Pela Copa do Brasil. E o Botafogo ganhou 2x0. E aí, Tico, estão brigando por título e foi com a força máxima. Eu estava vendo a escalação do Cruzeiro, todo mundo. Cavalaria total. Botafogo também, mesmo com a vantagem. Botafogo tem uma vantagem. Saiu jogou Arthur Cabral, jogou Marlon Freitas, Alan. Até estreou o Danilo, entrou no segundo tempo, né? Que foi contratado aí muito caro. Então é por isso. E o Caio Jorge, sim. Se falar que é um dos melhores atacantes hoje do futebol brasileiro, sim, eu não digo o melhor, mas está entre os melhores. Eu acho. Quem que você colocaria, Vamp, no mesmo nível dele? De atacante? Atacante hoje no Brasil. Hulk, tá muito bem, eu gosto do Hulk, apesar da idade, né? Você tem o Yuri Alberto. Você tem o Tigrinho, que ainda não desencantou, mas também é mais novo, tem 20 anos. Deixa eu ver quem mais aí. Não tem muita coisa também, não, viu? Esses três atacantes aí, porque no Grêmio, vamos lá, vamos pro Batshuayi com Éder Valencia e Borré. Ele tá melhor. O Caio Jorge. Aí, Bahia e Vitória. O centroavante Vitória, nem sei quem é. Renato Kaiser. No Bahia, Everaldo. Contratou o Everaldo. Não, William José. O William José que o Everaldo foi o Fluminense. Aí Fortaleza tá aí, nessa draga de sair da zona de rebaixamento. O Ceará é os dois bonitos, Pedro Raul. No Flamengo, o Pedro ainda não tá na forma legal. Não tem muito mesmo, não. Acho que ele tá mesmo entre os três, né? Acho que ele é o melhor centroavante do Brasil hoje, é o Caio Jorge. É isso, não tem. Porque, gosto muito do Botafogo, do Arthur Cabral acabou de chegar porque o Igor Jesus foi embora. É isso aí, você tá certo. Tem o Luiz Araújo, que tá muito bem no Flamengo, que não é centroavante, mas é atacante, mas não dá pra comparar também. Homem atacante mesmo, 9, ele é o melhor do... Não, mas eu digo até sem ser 9, tá, Vamp? Eu coloco ponta junto, pra mim nenhum no momento tá jogando a bola que tá jogando o Caio Jorge. Eu coloco o Luiz Araújo, eu coloco o Flaco Lopes, eu coloco o Vitor Roque, eu coloco o Yuri Alberto, eu coloco o Pedro, eu coloco o Bruno Henrique, eu coloco o Cebolinha multiplicado por 10, mais Michael multiplicado por 30, que não dá. Eu acho que ele tá muito à frente dos outros atacantes do futebol brasileiro.